Ditunisa osi, Ditunisa osi, Ditunisa osi. Go. Ditunisa osi, Ditunisa osi, mais uma vez, Ditunisa osi. One, 1, 2, 3, go. Stand in awe, for you are God, you are God. Holy Spirit,
Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, não conseguimos sentir. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, não posso viver sem ti. Moyam Raise your hands where you are. Levante suas mãos onde você está. Worship Him. Adora Ele. Say, Holy Spirit, Diga, Espírito Santo, we can make it without you. nós não podemos fazer Holy sem ti. Spirit, we need you more. Espírito Santo, precisamos mais Holy de ti. Spirit, we depend on you. Espírito Santo, dependemos Holy de ti. Spirit, I cannot think clearly. Espírito Santo, não posso pensar claramente. Help me, Holy Spirit. Ajuda-me, Espírito Holy Santo. Spirit, I've been fighting. Tenho estado a lutar, I Espírito don't Santo. understand things. Não compreendo coisas. Bring clarity in my life. Traz claridade em minha Holy vida. Spirit, move Espírito Santo, mova. into my situations, Pai, em todas as situações. in my family. Na minha família. Holy Spirit, move. Espírito Santo, mova. Move, Holy Spirit. Mova, Espírito Santo. Remove Oh, any remova doubt. toda dúvida. Remove Remova any extra qualquer voices. voz extra. Holy Spirit, move. Espírito Santo, vem Oh, mover. just pray Começa a orar. and say, Holy Spirit, I Diga, need you. Espírito Santo, preciso de você. Holy Spirit, Espírito Santo, you are the one who guides us. oh, és o que nos guia. We surrender our thoughts to you. Rendemos nossos pensamentos a We você. surrender our thoughts to you. Rendemos nossos pensamentos ao We Senhor. surrender our willingness to you. Pai, nós rendemos We todas surrender as our nossas vontades. emotions to you. Nós rendemos todas as nossas We emoções. surrender our thoughts to you. Rendemos todos os nossos We pensamentos. surrender our willingness to Pai, you. nós rendemos We todas as nossas surrender our vontades. emotions to you, Holy Pai, Spirit. rendemos todas as coisas ao We Espírito know Santo. Sabemos. that we need you more and more. Ai, em nome de Jesus. Oh, Rababama, Shekremos, Tresteria, Barabá. Herebo, Shekerere, Setekerebo. Raise your Levanta sua voices. voz. Speak to Him. Fale com Ele. Speak to Him. Fale com Ele. Oh, Keremo, Seterebo, Sarabá. Hekerebo, Seterebo, Seria, Barabá. Holy Spirit, we declare you. Come and move in our midst. Oh, Rabba Shekere, Stebo, Serebo, Sababa Shekere. Oh, Rabba Serebo, Shekere, Yababa. Holy Spirit, move. Tekere, Kestrobo, Shekababa. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. We cannot make it without you. We need you more, Holy Spirit. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Lift your children, Lord. We pray in Jesus' name. We declare, Holy Spirit, that you're still moving. You are still moving, Holy Spirit. Oh yes, break the chains. Holy Spirit, raise. Holy Spirit,
Shine in our midst. Surrender your hearts to Him. Surrender your hearts to Him. Oh, Espírito Santo de Deus. Surrender your Oh, hearts Espírito to Santo de Deus. Him. Renda o seu Oh, yes, coração para Holy Ele. Spirit. We surrender ourselves to you. You are holy, 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 Lord. Yes, we declare your name that is above every other name. You reign in this place. You reign in our lives, Lord. Oh, Rama Shekerere Kesherebo Tereba. Holy Spirit, bring to us your mysteries. Reveal yourself. Holy Spirit, we need you more and more. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Holy Spirit. Espírito Oh, Santo. Rama Espírito Santo. Holy Spirit, hey, Holy Spirit, Holy Spirit, Espírito Santo yes. de Deus. Oh, yes, Holy Spirit. We declare you are in our midst. Holy Spirit, bring you things. Bring you things, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, clean. Clean, Lord. Purify. Change. Holy Spirit, we need you, Lord. We are your children. Lord, we thank you. Oh, Lord. Holy, holy you are, Lord. Espírito Santo. We declare Espírito you. Santo. Nós declaramos. Hey, raise your hands where you are. Levanta suas mãos onde você está. There are some people in this place Algumas pessoas neste lugar that are carrying things in their hearts. estão a carregar coisas em seus corações. They are deeply saddened. Eles estão profundamente feridos, tristes. The Lord is saying this morning O Senhor está a dizer nesta manhã that my joy is your strength. que a minha alegria é a sua Raise força. your hands where you are. Levanta sua mão onde você Hey, está. I need to do this prayer with E you. eu quero fazer esta oração I want to contigo. pray with you. Quero orar consigo. There are some people Há algumas pessoas who feel that they are entrapped, estão a sentir que estão estagnadas. chained. Estão amarradas. Com They don't correntes. understand why things are not Não moving. estão a compreender porque que as coisas não estão a The mover. Lord is saying today, O Senhor está a dizer hoje, I am with you. eu estou consigo. I will make Eu irei fazer new ways novos in caminhos places em lugares that you have never seen onde before. você nunca viu antes. Trust me. Confie em mim. Raise your hand, my brother and sister. Levanta sua mão, irmão There e are some irmã. people in this place Algumas pessoas neste that lugar are praying estão a orar for healing para cura in their em families. sua família. The Lord is saying O today, Senhor está a falar hoje. I am Eu sou the one aquele who heals. que cura. Believe in me. Crê em mim. Call upon me. Chama a mim. Call upon me. Chame a mim. And I'll hear Eu you. irei ouvir. And I'm bringing E healing. vou trazer cura. This morning, Nesta manhã, the Lord is saying to o Senhor those está a falar para that have been aqueles fighting by que estão a themselves lutar sozinhos to open para doors Deus abrir using portas, their own means. tentando usar seus He's próprios saying, meios. Ele está a falar. Relax. Relaxe. Raise your hands, my brothers and Levanta sua sisters. mão onde você está. He's saying to you, Está a falar para você. be still and know Ele ainda sabe. that I am your Diga, God. saiba que eu sou o teu Deus. Holy Spirit, Espírito Santo, we thank you, Lord. nós te agradecemos. We thank you, Nós te Lord. agradecemos. We open our hearts Abrimos nossos and we corações say, Holy e Spirit, thank dizemos, you. Espírito Santo, Lord Jesus, we thank you. oh Senhor Jesus, nós te Oh, agradecemos. Father, we thank you. Oh Pai, nós te We agradecemos. thank you Nós te agradecemos for being with us. por estar conosco. And Lord Jesus, we thank E you nós te agradecemos, Senhor for the Jesus, miracles and wonders that you're doing. pelos milagres, Senhor, e maravilha The que está a things that fazer. our eyes cannot E see, os nossos os olhos não podem but ver, you have already started. mas já começaram. Lord, I thank you Eu te agradeço, for Senhor, raising our faith, por levantar a nossa fé, for strengthening our por nos trust. fortificar a nossa confiança. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, we thank you. Senhor Jesus, nós te We agradecemos. surrender ourselves to you. Rendemos a nós assim. We surrender ourselves to you. Rendemos a nós assim. We surrender ourselves Nós to nos you. rendemos assim. We surrender ourselves to Nós you. nos rendemos assim. You are our Lord. És o Senhor. Oh, Rabba Shekere. Oh, rianta aqui para. Oh, Rabba Shekere. Satayabo, sataya. To some of you this morning, the Lord is saying, Para algumas pessoas, o Senhor está a falar. greater is the one that is in you Grande é aquele que está than consigo the one that is with do them. que aquele que está com eles. This morning, my brother and Nesta sister, manhã, irmão e irmã, I want you to say eu quero que você diga: that great is the one that is in me. grande, maior é aquele que está em mim. Great is the one that is in Maior é me aquele que está em mim than the one that is with them. do que aquele que está com eles. Oh, yes. Oh, sim. Lord, we thank you. Oh, Rabababa, Oh, obrigado, Shekere, Senhor Shekere, Jesus. Oh, to those that are feeling tired, Aqueles que se sentem cansados, the Lord is strengthening you this o moment. Senhor está a fortificar você esta manhã. Oh, Lord, Oh, Senhor, I thank you eu te agradeço for refreshing your por children. refrescar os seus filhos. I thank you Eu te agradeço for connecting them por to the conectá-los source of living waters. para a fonte de águas vivas. It's you, Jesus. És tu, Jesus. Yes, Lord, Sim, Senhor, I thank you. eu te agradeço. I glorify your Eu name glorifico o seu nome, now and forever, Lord. agora e para sempre. And all the church E says, toda a igreja diz: Amen. so before you take your seat, please greet your neighbor. Antes de se assentar, por favor, saúde a teu Give them próximo. a high five, give them a Dê 10. 5, 10. Thank you, worship team. Obrigado, grupo de louvor. Hallelujah. Amen. Amen. If you're next to your husband and wife, you already know the drill. Está próximo de sua esposa, seu esposo. Don't Já be sabe shy. o assunto qual é, não tenha Don't be vergonha. shy. Não tenha If you're vergonha. next to your son or daughter, Então, se está próximo do seu if you're filho, next to your filha, mother, próximo à sua mãe, give them a kiss. por favor, dê um Say, beijinho. Mom, Diga, mãe, Dad, I love you. pai, eu te amo. Oh, such a blessing to be with É you in the uma house of the grande Lord. bênção estar com vocês na casa do Senhor. Our God is great. E o nosso Deus é grande. The Lord is moving. O Senhor está a mover. The Lord is moving. O Senhor está a mover. The Lord is moving. O Senhor está a mover. The Lord is moving. O Senhor está a mover. I'll repeat again. The Lord is moving. Irei repetir. O Senhor está a mover. The Lord is moving, O church. Senhor está a mover. Even when you feel that He's not moving, He's moving. Mesmo quando sentimos que Ele não está a mover, Ele está a mover. So I would like to just start by reading the word of the Lord in the book of Acts, Vamos começar lendo a palavra do Senhor em livro de Atos chapter 13. 13. And we're going to read Iremos ler from verse 2. versículo 2. And I'll cover up to verse 12. Irei But we cobrir won't read it all até, at once, versículo 12. Não iremos ler de uma só vez. but we will read it in phases. Iremos ler de uma forma faseada. So the Bible reads, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saul para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Verse 4. Versículo 4. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Amen. Amen. The Lord is good. O Senhor é bom. No, the Lord is good. O Senhor é bom. Do you believe that He's good? Você crê que Ele é bom? Do you believe that He's good? Você crê que Ele é bom? The Lord is good, O Senhor é bom and all the time. e sempre. So I want to start by emphasizing the walking free training that we have today. Então, quero começar a enfatizar o treinamento de andando livre que temos hoje. Sometimes we don't understand the importance of these trainings, Às vezes não compreendemos a importância desses treinamentos. but there are some generational curses Então, existem aquilo que são maldições that geracionais have been flowing through your que bloodline. têm estado a fluir através da sua linhagem There are sanguínea. some
darkness E covenants existem alianças das trevas that you don't even know que about. você nem compreende, nem sabe sobre And you elas. ask, why is it that my uncle, E você começa a questionar por que meu tio, my o grandfather, meu avô, my great-grandfather, meus tetravós, they were struggling eles estavam a ter dificuldades with poverty, com pobreza, with com alcoholism, alcoolismo, or a certain type of ou disease. tipo em concreto de doença. Sometimes you can ask yourself, Às vezes você pode questionar a si mesmo. why is it that it seems that nobody in my family? E que está a parecer-se que ninguém na minha família. We try, Nós tentamos. but it seems that nobody in my E family parece que ninguém na minha família can become successful. pode tornar-se alguém que tem sucesso. It seems Parece que that our life as nossas vidas is just be called poor people. é mesmo chamada de pessoas pobres. Even when we go to school, Mesmo indo à escola, when we end university, quando entramos na universidade, life doesn't move. a vida não está a mover. Why? Por quê? You know, and it's important to understand the root causes. E é importante perceber as raízes destas causas. Because sometimes we are just a result Porque às vezes é o resultado of de things coisas that we don't even que know nós about. nem compreendemos sobre elas. And we don't want them to continue. E nós não queremos com que essas coisas It's continuem. important to break. É importante quebrar It's essas coisas. important to break. É importante quebrar essas It's coisas. important to be set É free. importante estar livre, It's ser important liberto. to be free. É importante ser liberto. I'm emphasizing Estou a enfatizar isso. because the training Porque o treinamento is awesome. é maravilhoso. You will understand Você vai the compreender biblical principles princípios bíblicos of deliverance. sobre libertação. Amen. 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 That's just a snapshot. Então, essa é uma partilha básica. Amen. So we start today at the end of the service, Começamos hoje, assim que terminar o culto às 11h30. and it's going to take 1 hour. Vai levar 1 hora. And for those who are interested, Para aqueles que estão interessados, I encourage you to join. eu encorajo a juntar-se. For those who want to get baptized, Para aqueles que querem ser batizados, we will be doing Entering the Kingdom virtual sessions. vamos fazer algumas sessões virtuais de entrada no reino. So please see our brother Batu at the end of the Então, no service. final do culto, pode encontrar-se com o nosso irmão Beto. At the end of the final do service. culto. And please give him your name and your contact. Por favor, entregue a ele, dê a ele o seu nome e o número de telefone. Hallelujah. Amen. Because we want you to get stronger in your faith Porque nós queremos que você seja forte na sua fé and you walk according to the e word você ande segundo a palavra and understand e compreender what a new life o means. que é isso de nova vida. Amen. Amen. And lastly, E por último, we have our beautiful book from Pastor Tom, então temos este livro maravilhoso do Pastor Tom, Transforming Lives, Transformando Vidas, Reforming Nations, Reformando Nações and Building the Kingdom. e Edificar o Reino. So this is an amazing book. Este é um livro maravilhoso. I'm actually reading it, O pastor já está a ler este. and part of what I'll be sharing with you today E parte de algumas coisas que vai partilhar hoje is part of this book. é parte deste livro. Part of it. Pouco But parte disto. because I want you to buy it, Porque eu quero que você compre. it's 650, Então são 650 meticais. and you can also speak to our brother Beto at the end E of the você também service. pode falar com o irmão Beto no final do culto. One of the things that I love about Pastor Tom Uma das coisas que eu amo do pastor Tom is how he builds his teaching é como ele edifica o seu ensino according to the scripture, segundo as escrituras. and how constant he has been Quão constante ele tem sido in delivering that message. e partilhando esta mensagem. And last Sunday we saw him mentioning the glorious church E domingo passado nós vimos que ele mencionou a igreja as we gloriosa celebrated his birthday. enquanto nós celebrávamos seu aniversário. So one of the things that he says, and I just want to quote because it's important for you to read Então the eu book. quero aqui trazer a menção de algumas coisas que ele trouxe ou disse. He says, if you're not firm in faith, Se diz que você não está firmado na fé, you will not be firm at all. você não será firmado nunca. So buy the book. Compre o livro. And it's so amazing E é tão maravilhoso. because then he quotes the Bible E depois ele traz essa citação bíblica. and he invites you to go through this learning process. E ele traz para que você passe deste processo de ensino. It's de in English. aprendizagem. Está em inglês. So buy the book. Por favor, compre o livro. Hallelujah. Amen. And again, emphasizing E mais uma vez enfatizar that we have half night prayer on que Friday. nós temos meia-noite de oração. We nesta are a sexta-feira. praying church. Nós somos uma igreja que ora.
We are a praying Somos church. uma igreja que ora. We are a praying church. Somos uma igreja que We ora. are a praying church. Nós somos uma igreja So I'm que ora. inviting you to pray. Então, nós convidamos a todos para orar. You are part of the kingdom. Você é parte do reino. If you have given your life to Desta Christ, sua vida a Cristo. you are part of the Você é kingdom. parte do reino. So there are certain things Existem certas coisas that can only que move somente vai mover-se through prayer. por intermédio de oração. Through Por prayer. intermédio de So oração. I'm inviting you to Então, pray. nós chamamos assim para orar. Not to stay at home, but to come and pray Não para estar together. em casa, mas vir aqui e orarmos juntos. There is power in Há corporate poder prayer. na oração corporativa. And that's why I started by reading the book of Por isso, Acts of Apostles, começamos a ler este livro de Atos dos Apóstolos, chapter 13. capítulo 13, Because they were praying and porque fasting. eles estavam a orar e a jejuar. And let me just take you back. Let Deixa me just take you eu back. levar-vos para trás. Because it's important for us to understand Porque é foundations. importante nós compreendermos algumas fundações. You know, when the Lord Jesus was amongst his O disciples, Senhor Jesus, when he was amongst his quando estava disciples, com os seus discípulos, he explained to them ele explicou para eles that he will die, que ele iria morrer, but he will come back again, que ele voltaria but novamente he will not let them orphan. e não deixaria os órfãos. They will have the Holy Eles Spirit, teriam o Espírito Santo, the Comforter, o Consolador, the Counselor, o Conselheiro, the Advocate, o Advogado. that will be with them, Estará com eles, teaching them ensinando-os to walk a andar according segundo to the commandments of the os Father. mandamentos do Pai. The Holy Spirit O Espírito Santo would guide them irá guiá-los in all truth em toda a and bring verdade e conviction trazer a convicção about judgment, sobre o julgamento, sobre righteousness. justiça. And he mentioned E ele faz essa menção after he died and resurrected, depois da sua morte e ressurreição. he comes back and says to his E ele disciples, volta e diz aos seus discípulos, again in the book of Acts, mais chapter uma vez, 1, no livro de Atos, capítulo 1, remain in ele Jerusalem diz: permaneçam em Jerusalém until you receive até que vocês power recebam from the poder vindo Most High God. de Deus Altíssimo. And the Holy Spirit E o Espírito Santo descended in descendeu, the book of Acts, chapter 2, desceu no livro de Atos, capítulo 2. as the disciples Assim como os discípulos were praying estavam a orar, and fasting, a jejuar, expecting esperando to receive receber the Comforter, aquele the consolador, Counselor, o the conselheiro, Advocate. o advogado. and the Holy Spirit E o Espírito Santo started to move powerfully. começa agora a mover poderosamente. As he used Peter, Então, usando Pedro, James, Tiago, John, João, Stephen, então Estevão, Barnabas, Barnabé, and we see in the book of e Acts nós vemos o livro de Atos, that as the Holy Spirit used them, assim como o Espírito the Santo Holy usou, Spirit was touching o Espírito hearts. Santo estava a tocar corações. People were getting saved. Pessoas podiam ser salvas. People were being healed. Pessoas podiam ser curadas. Relationships were strengthened Relacionamentos eram fortificados. because the Holy Spirit was present. Porque o Espírito Santo era presente. It was not by force. Não era por força. So the fellowship of the Holy A Spirit comunhão com o Espírito Santo was part of the church. era parte da igreja. They believed Eles acreditavam. and they lived Eles viviam according to that. segundo isto. Because the Holy Spirit, when He Porque o moves, Espírito Santo, quando move, He does things. ele faz coisas. You cannot Você resist. não pode resistir. And we can see in the book of E nós Acts podemos ver esse livro de Atos. resurrections taking As place, ressurreições tomando espaço. people being forgiven, Pessoas sendo perdoadas. families being Famílias saved, sendo salvas. doctrines being challenged. Doutrinas sendo But at the desafiadas. same time, Ao mesmo we tempo, also find resistance nós to the Holy encontramos Spirit, também resistência contra o where Espírito Santo. people try to be logic, Onde as pessoas tentavam ser lógicas. thinking that the Holy Spirit is Pensando que o Espírito Santo just a power. é um poder Ah, apenas. the Holy Spirit is a O power. Espírito Santo é um poder. And there was this guy, Existia esse Simon tal. the sorcerer. Então, o Simão adivinhador, He tried to buy the power ele tentava comprar este because poder. he thought that he could buy this Porque ele power. achava que podia comprar But este poder. it's not bought, Mas não se pode comprar. it's given. É concedido, é To dado de those graça. who wait, Aqueles que esperam, to those who ask, aqueles que pedem, to those who seek, aqueles que buscam. the Holy Spirit O Espírito comes, Santo vem, dwells. habite. Hey,
you know, embraces Então abrace in such a wonderful de tal way forma that challenges que os desafios all the logic. da lógica, You know, all the precepts that we have learned before. todos os preceitos que aprendemos anteriormente. And that's what Jesus was É mentioning. isto que Jesus está That fazendo he will menção. change the way we Que think. ele iria mudar a forma como nós vamos pensar. And I just want to go a bit back. E eu irei voltar mais And uma then I'll vez. come back to the book E of Acts voltarei quickly. em livro de Atos de forma rápida. As you read the book of John chapter 3, Então, como lemos o livro de João, capítulo 3, we see Nicodemus going and asking nós Jesus, vemos Nicodemos a ir questionar Jesus. can a man be born Será again? que um homem pode nascer de And novo? Jesus says, if you're not born from water Então, or the E Spirit, começa Jesus a falar menção sobre não pode nascer da água ou do Espírito. he's not born again. Ele não é nascido de novo. So if you want to have Então, se queres ter a new life, uma nova vida, a new life, uma nova vida, again, mais uma vez, a new life, uma nova vida, you know, being born again, nascer de novo. and I continue to learn each and every E day. eu continuo a aprender todos os dias. You need to challenge all your understanding, Você precisa de desafiar toda a sua all the compreensão. things that you believed in the Todas as coisas past. que você acreditava no Yes, passado. Lord Jesus. Sim, Senhor Jesus. The Holy Spirit is O here. Espírito Santo está aqui. So you need to challenge that. Você deve desafiar isto. Because if the Holy Spirit Porque se comes, o Espírito Santo, your life shouldn't be the a same. sua vida nunca mais deve He tornar-se a mesma. sets you free Ele liberta você from any de toda doctrine, doutrina. hey, Yes. any wrong Então, understanding. todo aquele entendimento And it errado. says E diz, you belong to Jesus. você pertence a He Jesus. is your Lord. Ele é o seu You are Senhor. no longer serving other Você não things. está mais a servir outras You are no coisas. longer serving other masters. Você não está a servir mais outros mestres. Please pay attention to me. Por favor, preste atenção aqui. You are no longer serving other Você masters. não está a servir outros mestres. But the Holy Spirit Mas o Espírito is Santo teaching you. está a ensinar-te. Hey. É. Is opening your eyes Ele está a abrir os seus olhos to see para veres the life, a vida hey, that you need to que live, você precisa de viver. the everlasting life, Aquela vida eterna is not in your head. está na tua mente. It's a total transformation. É uma transformação total. And the challenge that we have E o desafio que temos. is that sometimes we want to limit the work of the Holy E Spirit. às vezes queremos limitar o trabalho do Espírito And we Santo. want to do and become partial E Christians, começamos a tornar-se aqueles cristãos parciais. which believe O que acreditam that the Holy Spirit is only for the pastors and que o Espírito ushers. Santo é apenas para pastores obreiros. I don't need the Holy Eu não Spirit. preciso do Espírito Santo. I'm telling you, my brother and Estou a sister, dizer-te, irmãos e irmãs, you need the Holy você Spirit. precisa do Espírito Santo. You need the Holy Você Spirit. precisa do Espírito Santo. You need to have Him in your life. Você precisa de ter isto na tua vida. He needs to help you. Ele precisa ajudar-te. He needs to guide Ele you. quer guiar-te. He needs to move with Ele you. quer mover contigo. Because there's certain Porque há things, certas coisas, certain battles certas that batalhas only the Holy que Spirit can help somente o you. Espírito Santo pode Hallelujah. ajudar você. Aleluia. The Bible is clear A Bíblia está clara. that He intercedes for Ele us intercede por nós with groanings com gemidos that we cannot understand. inexprimíveis e nós não podemos You know, compreender. and when we get baptized E by the quando Holy somos Spirit, batizados pelo we Espírito speak Santo, in tongues that no man can falamos em understand. língua que nenhum homem pode compreender. That's the work of the Holy Este é o Spirit. trabalho do Espírito Santo. My brother and sister, Meu irmão e minha irmã, sometimes we try to do às vezes things tentamos fazer coisas by our own das effort. nossas próprias But forças. the Lord Jesus Mas o Himself, Senhor Jesus, Ele He próprio, mentioned Ele mencionou that we need the Holy nós Spirit. precisamos do Espírito Santo. Oh, say to your brother next to you, Diga to your o seu sister, irmão, a sua you irmã need the próxima Holy de você. Spirit. Você precisa do Espírito Santo. hey, Ei, you need Him. você precisa You dele. need the Holy Spirit. Você precisa do Espírito Santo. You know, say it as you mean it, please. Diga, você precisa. You need the Holy Spirit. Você precisa do Espírito You Santo. need the Holy Spirit. Você precisa do Espírito Santo. You know, our battle is not just physical. A nossa batalha não é sinceramente física, It's mainly spiritual. é mais espiritual. Yes, it's mainly spiritual. Mais espiritual. You know, I love to study the etymological,
etymological meaning of the Então, os word. significados etimológicos das palavras. Don't worry. Pastor. So when you oh, thank you, sorry, thank you. I love you, a brother blessing. Anthony. I love you. Thank you. It It's is a a blessing. blessing. So when you go to the Old Testament Então, quando nós vamos ao Antigo Testamento, and you ask like who is this Holy Spirit? então você questiona o que é esse Why, Espírito why Santo? pastor is always speaking of the Por Holy que, Spirit? que o pastor está falando? Why do when the Espírito church Santo? Por prays que, a igreja adora? or when they are worshiping, Ou quando eles estão a adorar, they're saying, louvar, Holy Spirit, come, dizem, o Espírito Santo fill vem, me up encha-me, until I até eu overflow. transportar. Open your Bible in the book of Genesis chapter 1. Livro de Gênesis, Oh, capítulo 1. hallelujah. Because I want to show you that in the beginning, Eu quero mostrar-vos que no princípio, in the beginning, no princípio, he was there. ele estava lá. And the word says, verse 2. I don't want to read the first part. I want to read the second part. Não vou ler a primeira parte, The apenas o earth versículo was 2. without form and void, A terra estava sem forma e vazia. and darkness E havia trevas. was over the face of the deep. Estava sobre a face do abismo. And the Spirit of E o God Espírito de Deus was hovering over the face of the pairava waters. sobre a face das águas. And God said, let it be light. E Deus disse, haja luz. And there was light. E houve luz. You know, if the Holy Spirit, Então, se o Espírito the Santo, Spirit of o God, Espírito de Deus, is not there, não está lá, there is chaos and há confusion. caos e confusão. When the Holy Spirit is not there, Quando o Espírito Santo não está lá, darkness reigns, trevas reina, confusion confusão reigns, reina, blockage então, há reigns, bloqueio que reina, sadness and depression tristeza, reigns. depressão reina. When there is no Holy Onde não existe o Espírito Santo, Spirit, eis, chaos is there, caos está lá. voidness is there. Então, destruição está lá. But the word says, A Bíblia as diz, soon as the Holy Spirit assim que o Espírito Santo started hovering the waters, começou a pairar sobre as when he águas, started hovering, começou a pairar sobre as águas, the Lord said, o Senhor disse, let there be light. haja luz. You know, Vão a ver. we always try to think theologically. Tentamos pensar de forma teológica. Every human being thinks in concepts and Então, ideas. e muitas vezes, como seres humanos, queremos pensar em conceitos ou ideias. But I want to remind you Mas eu quero lembrar that the Holy Spirit, que o Espírito Santo, because He's the Spirit of God, porque Ele é o Espírito de Deus, He won't work with you Ele quer não trabalhar contigo in a natural way. de uma forma natural. Hey, He won't work with you in a natural way. Não trabalha consigo de forma natural. My deacons and my pastors can testify. Então, meus diáconos e pastores podem testificar. If you're expressing Então, se você está a expressar to God, a Deus, the Lord, o Senhor, the way I see a forma como vejo the Holy Spirit working in o me Espírito Santo trabalhar em mim, is 1 + 2 = 3. é que nem 1 mais 2 igual a 3. Forget it. Esquece. Because the Lord Porque o Senhor will come to you vai vir para si when you least expect. quando você nem espera. But you need to seek Him. E você tem que buscá-lo. He's saying, just call unto me. Diz, chame a mim. Wait, Esperem. wait, Espere. and I'll come to you. Irei vir a vós. So it's important for you to have this expectation. Então é importante ter essa expectativa. You don't need to tell Him how. Você não pode dizer como. You don't need to tell Him when. Não pode dizer quando. Because the Spirit of God Porque o Espírito de Deus, works Ele supernaturally. trabalha de forma sobrenatural. Hallelujah. Amen. Again, Mais uma vez, there is no formula. não existe uma fórmula. Because I know some people think that there is a formula. Porque eu sei que algumas pessoas pensam que é uma fórmula. And then I'll say, Holy Spirit, come. E direi que venha o Espírito Santo. And the Holy Spirit will come E o over into Espírito you. Santo vai descer para você. It's not mechanical. Não é algo mecânico. Open your hearts. Abra os seus corações. Open your hearts. Abra os seus corações. Open your hearts. Abra os seus corações. Open your Abra hearts. os seus corações. Open your Abra os hearts. seus corações. Open your Abra hearts. o seu coração. Every doubt that you have, Toda dúvida que você tem. every question that you might have, Toda questão que você pode ter. the Holy Spirit will do it O differently. Espírito Santo vai fazer de forma diferente. He will show you Vai mostrar-te that it's not by might que não é por força or power. ou poder. That's what the word says. É isso que a palavra diz. But it is by the Spirit. É pelo Espírito. Again, I'm calling you, church, Mais uma vez estou a chamar my brothers and sisters. irmãos e irmãs. It's not by might Não é por força.
Because that's again another thing that we do as Christians. Porque são essas coisas que fazemos como We cristãos. want things to work in a certain Queremos que way. coisas funcionem de uma certa forma. But the Lord is just saying, be expectant of me. Mas o Senhor está dizendo, esteja expectante de mim. Call unto me, Chama-me and I'll come to you. e virei a ti. So open your hearts. Abra o seu coração. Do you want to receive the Holy Você Spirit? quer receber o Espírito Do you Santo? need the Holy Spirit? Você precisa do Espírito Santo? He's there. Ele está aqui. He's there. Ele está aqui. He's here. Ele está aqui. He's dwelling in our midst. Ele está a habitar aqui no nosso meio. He's doing things Ele está a fazer coisas that we cannot even que understand. nós nem podemos compreender. But He's moving. Mas Ele está a mover. Going back to the book Então, of Acts. voltando ao livro de Atos. So I just wanted to show you Queria mostrar-te that the Holy Spirit was there que o Espírito Santo estava lá since desde the beginning. o início, Since desde the beginning. o princípio, Since desde the o princípio, since the desde beginning, é isso mesmo. Desde o princípio. So, you know, as we become vulnerable to the Holy Spirit, Assim, quando nós nos tornamos vulneráveis ao Espírito Santo, He will do interesting things, Ele vai fazer coisas interessantes, wonderful things. coisas maravilhosas. So in the book of Acts chapter 13, Então, o livro de Atos, capítulo as I 3, said, they were praying and fasting. como fiz menção, estavam a orar e a jejuar. So this is what the church É does. isto que a igreja faz. We pray, Oramos, we fast, jejuamos, we hear the voice of the Holy Spirit, ouvimos a voz do Espírito Santo. and above all, we obey. E, acima de tudo, nós obedecemos. And that's what happened. E é isto que acontece. And it's so amazing Tão maravilhoso that the Holy Spirit said, que o Espírito Santo diz: set apart for me Barnabas and separe Saul para mim, Barnabé e Saulo, for the work to which I've called para them. o trabalho que eu chamei. You know, I was like, Eish, Jesus, Estava aí a I'm questionar, getting to a different understanding of this passage. Jesus, eu estou a ter entendimento diferente desta passagem. As you read the book of Acts, Assim que lemos o livro de Atos, one of the most interesting passages uma das passagens interessantes is when Stephen is being é stoned. quando Estevão está sendo apedrejado. And, you know, there's this guy who's there. E tem este tal, And this individual is called Saul. este indivíduo é chamado Saulo. He was persecuting the church. Estava a perseguir a igreja. You know, this guy was a bad man. Este era homem mau. Do you know bad people? Você conhece pessoas más? You don't know bad people, Você guys. não conhece Do you know pessoas bad más. people? Conhece pessoas más. People that go like, Pessoas que vão. throw again. Então, lance novamente. Take this one. Pega esta aqui. This stone is too small. Esta é uma pedrinha. Take this big one. Pega esse bem and grande throw it. E lança esse. And in fact, De facto, he even was like, no. estava aí a dizer. You know, start shouting at him, E começa a gritar para ele. insulting them. Começar a insultar. Because all these Christians are doing, Porque tudo que esses cristãos It's estão blasphemy. fazendo é uma blasfêmia. so Saul Então, Saul was an agitator. era agitador. Hey, I need to get this correctly. Vocês precisam Saul compreender. was an agitator. Saul era agitador. He was being used Ele estava sendo usado as a machine of extermination. como uma máquina de exterminação. So whether they heard that Christians were there, Quando viram que há cristãos do outro lado, is it Malyangalene? em Malhangalene, Go there and kill them. vamos matar. Is it Siango? Então no chão, Go and kill them. vai para lá, vamos matar. Vamos Is it matar. in Baisha? Estão na baixa. Go and kill them. Vão lá matar. Madola. aqueles. Em Matola. Go and kill them. Vão lá matar aqueles. That's what Saul, É isso que I want to Saul- say Paul. Saul É isso que Saul used to do. fazia. But one of these days, Então desses dias, when he was persecuting the church, quando estava a perseguir a this igreja, light appeared before him, esta luz apareceu para ele. blinded him. Então focou And ele, asked, cegou ele e Why? And sorry. And asked him, why are you persecuting e questionou a ele: por que me persegue? my church? Persegue a minha igreja. And it was Jesus. Era Jesus. So Jesus found Saul, Jesus encontrou Saul, who was a persecutor, que era o perseguidor, someone that he intended to destroy the church. alguém que tinha a intenção de destruir a igreja. And he called him Ele chama and tells him, e diz: I'll start using you. eu vou começar a usar-te. And the Lord sent Ananias E o Senhor falou com Ananias to take Saul, para levar Saul, to keep him. para tomar conta dele. You know,
everybody knew Saul. Todo mundo conhecia Saul. You know, and it's so amazing É maravilhoso that the Holy Spirit que o Espírito Santo said to Ananias disse a Ananias. in Acts chapter 9, verse 15. Então, no livro de, nesse caso, no capítulo 9, Verse 15 says, "Go, diz, vá, for he is a chosen instrument of mine porque este é para mim vaso escolhido to carry my name para levar o meu nome before the Gentiles perante os gentios and e kings os reis and the children of e Israel." os filhos de Israel. So he was saying to Ananias, Estava a falar para Ananias. like, go, don't worry. Diz, não se preocupe. He's a chosen instrument. Ele é instrumento My escolhido. brother and sister, Meu irmão e minha irmã. you are a chosen instrument. Você é instrumento escolhido. You are a chosen instrument. Você é instrumento escolhido. But an instrument Mas instrumento can only work somente pode operar if it is se applied estiver aplicado to do para fazer the work a obra that it is intended to do. que está localizado para fazer, That it is intended to do. que ele deve fazer. Imagine Imagine if I would use a cell phone se eu pudesse usar telefone in the kitchen numa cozinha to cut bread. para cortar pão. Imagine Imagine, if I'm using the cell phone. estou a usar telefone. Would I be able to cut the bread? Será que seria capaz de cortar o pão? And imagine if I would take the bread Então imagine eu levar o pão and try to call e tentar fazer uma chamada, my wife chamar a minha esposa. and say, "Wifey, Disse, olá, Anne. yeah, that's how you call her, your wife. I see." And go like, "Love, Amor, are you there? estás aí? Will I be able to connect to my wife? Então, não será capaz de conectar-se à minha esposa? I'll hear the groanings of the bread going like, Então, eu ouvir ali os burburos do calling pão, for butter a chamar para uma manteiga, or jam, jam. isn't it? Não é isso? Because that's, or even an omelette. Então, omelete. But it won't be useful Mas